Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo é a minha oração permanente, diária, por vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar os seus olhos espirituais, venha lhes dar entendimento, venha abrir o entendimento de cada um de vocês, porque de nada adianta a gente ter conhecimento da letra, da Bíblia, da teologia, se a gente não tiver o discernimento espiritual para entender a voz de Deus. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E para você se comunicar com Ele, você tem que estar em Espírito. Por isso Deus nos deu Espírito, para que possamos ter comunhão com Ele, ouvir e obedecer a sua voz. Ele nos deu Espírito, que é o nosso pensamento, a nossa inteligência, a nossa razão. Não é uma entidade, é a inteligência de Deus, é a inteligência que Deus nos deu. Então, Ele nos deu Espírito para que possamos nos comunicar com Ele em Espírito e em verdade. Mas Ele também, aí vem um detalhe importante, Ele também nos deu uma alma, soprou o fôlego da vida, a alma. A alma, o fôlego, é o sentimento, é o coração, simbólico, quer dizer, o nosso ser espiritual, a nossa alma. A nossa alma é para ter a sensibilidade que Deus tem para conosco. Deus é amor. Deus é amor. Deus não é sentimento, mas Ele é amor. Ele é compaixão, Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Deus se ira, se aborrece. Deus sente o sofrimento, Ele sofre por causa do ser humano. Ele sofre. Como você que sofre, como as pessoas, nós todos sofremos problemas, situações, ingratidões, etc. Deus sofre também. Imagine o sofrimento dele, né? Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio com essa estrutura que nós temos, a mesma estrutura: espírito, alma e corpo. Jesus veio da mesma forma como nós viemos ao mundo. Só que ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus envolveu Maria e colocou nela a semente do seu filho. Que é o que acontece também quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é assim. O Espírito Santo envolve a pessoa e coloca nela o fôlego da vida eterna. Coloca nela a alma, o sentimento. Então, quando Deus fez o homem, ele o fez com essa estrutura: espírito, alma e corpo. Corpo é o pó. O corpo vai virar pó. Você sabe. Pó é pó, né? Você sabe que o pó está sempre presente. Por mais que a pessoa limpe a casa e tire o pó, mas daqui a 5 minutinhos está cheio de pó novamente. Quer dizer, ele penetra. O pó é pó. E é
importunante, não é? É ou não é? Então, agora, assim é o nosso corpo. O nosso corpo é pó, vai virar pó. Todo mundo sabe disso. É certo isso. Mas Deus nos deu o Espírito para que a gente pensasse, raciocinasse, pesasse, avaliasse, que é a inteligência, para que o Espírito viesse conduzir a alma, dirigir a alma, e a alma conduzir o corpo. Por exemplo, a alma sente, a alma é que se aborrece, a alma é que ri, que chora, que geme, que sente fome, que sente tristeza, ingratidão, que fica irada. É a alma que fica com mágoa, com ressentimento. É a alma que sofre. Por exemplo, você que tem problema de insônia, é a alma que sofre com a insônia. Ela quer descansar, mas não vem o sono. É a alma. A pessoa, por exemplo, ansiosa, é a alma. É o sofrimento na alma. Todo o sofrimento do ser humano está focado na alma. Na alma. Por exemplo, só para você ter uma ideia, os pais representam, por exemplo, o espírito. A alma representa os filhos. Então, quando os pais ensinam para os filhos o caminho do bem, do que é certo, porque eles já vivenciaram isso, sabem o que é isso, sabem o que é ser criança, adolescente, essas coisas todas. Então, os pais ensinam os filhos o que é certo, mas os filhos acham que sabem tudo e que querem fazer a sua própria vontade, desobedece e faz o que bem entende. Aí a alma sofre, quer dizer, os filhos sofrem. E o que os pais podem fazer? Nada. Porque é a vontade deles. Assim também é Deus. Deus sofre pelos nossos sofrimentos. Mas o que ele pode fazer? O que ele podia e pode fazer é instruir-nos para que a gente não venha sofrer. E é por isso que ele nos dá a palavra, por isso que ele nos dá o Espírito, para que o Espírito Santo venha nos guiar. Os seus filhos, aos seus filhos, ele dá o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. É o que Jesus falou. Ele vos guiará em toda a verdade. Mas, se a pessoa quiser seguir a mentira, quiser satisfazer aos caprichos da sua alma, aos seus desejos e cobiças, o que o Espírito pode fazer? O Espírito diz, não vai, mas a alma diz, não, eu quero ir. Então, e aí? E aí a pessoa sofre, vai colher os frutos daquilo que semear. Ora, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, Deus, na sua infinita sabedoria, criou, então, o espírito, a alma e o corpo para o ser humano. O espírito se comunica com ele, com a inteligência, com a sabedoria. A alma vai se comunicar com quem? Com quem? A alma quer se comunicar com outra alma, não é? Então Deus criou o homem, macho, e criou a mulher, fêmea. Duas criaturas para se completarem. Essas duas criaturas viriam gerenciar, administrar toda a terra, tudo que Deus havia criado. Mas eles se rebelaram e, por conta disso, colheram seus frutos podres. Ora, a humanidade cresceu dentro desse contexto de rebeldia. Então, quando, por exemplo,
você sofre quando seus filhos são rebeldes, é por isso. Porque o pecado já vem desde Adão e Eva. Mas é interessante você notar o seguinte, que Deus criou o homem e a mulher para se completarem. Porque é impossível o homem ser feliz se não tiver a sua esposa do lado. É impossível. Não há felicidade. Porque é o complemento do homem. Não é simplesmente uma mulher, uma fêmea. Não. Um completa o outro. Um completa o outro. E Deus já instituiu essa regra para que um viesse depender do outro. E quando os dois se casam, então começa uma família. Aí tem início uma vida nova, porque aí vem os filhos e etc. Bem, e o que eu quero chegar à conclusão, o que eu quero que você saiba, amiga e amigo, que Deus nos dá inteligência para pensar, raciocinar, pesar, avaliar, para que a gente venha fazer a boa escolha. Então, enquanto o homem não encontra a sua esposa, ele vai ser incompleto. Se ele encontrar a pessoa certa que encaixa com ele, então ele vai estar perfeitamente completo. Ele vai ser feliz, porque um vai completar o outro. Mas se o ser humano, se o homem não encontrar essa pessoa certa, casar errado, ou se ela casar errada também, eles vão sofrer as consequências. E é o que nós temos visto por aí. Pais separados, quem vai sofrer? Mais os filhos, porque os filhos vão sofrer a solidão de não ter um referencial de pai, nem o referencial da mãe dentro da sua própria casa. E a sociedade está se destruindo dessa forma. Mas graças a Deus que a palavra dele nos dá a direção para que nós venhamos nos comportar de acordo com o que diz. Porque é o que Deus falou. Não é bom que o homem esteja só. Olha só, Deus se preocupando, não é bom que o homem esteja só. Ele poderia ter feito o homem com a capacidade de colocar um ovo, por exemplo, e o ovo gerar uma criatura. Mas não. Ele fez uma pessoa que pudesse ter comunhão com o ser humano. Eu tenho ouvido falar, por exemplo, só para ilustrar, quando o sujeito vai preso e ele é colocado na solitária, a solitária é a pior prisão que tem. Por quê? Porque a pessoa fica só, ela fica literalmente só e mais ninguém. Ela não tem com quem falar, ela não tem com quem dividir os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Enquanto estão todos juntos, eles estão ali, um falando com o outro, um distrai o outro. Um conta uma piada, o outro fala uma outra coisa, etc. Enfim, eles se comunicam. Eu estive na prisão, eu sei o que é isso. Então, há comunicação. Mas quando o homem é deixado só, numa solitária, o sujeito geme. Porque não tem nada o que fazer, ninguém com quem conversar. Então Deus viu isso. Quando viu que o homem estava só, ele disse, não é bom. Então fez uma auxiliadora idônea que viesse completá-lo. Ora, minha amiga e meu caro amigo, eu quero que você saiba que não adianta você conquistar mundos e fundos, não adianta você investir na sua educação, na sua capacidade intelectual, ser uma pessoa importante, inteligente, capaz, se você não tiver uma pessoa idônea que lhe complete,
você vai ser frustrada, frustrado. E é isso que a gente tem visto. Muitas mulheres têm estudado, têm colocado toda a sua força nos estudos, se formam e são pessoas cabeça. Aí depois elas encontram a dificuldade para encontrar um homem que seja cabeça, que venha ocupar a parte na vida dela, para que ela então venha entregar-se e colocar os dois complementarem um ao outro, porque o homem é o cabeça, a mulher é o coração, é a alma. Quando junta cabeça com a alma, então nós temos aí a igreja do Senhor Jesus. Jesus é representado pelo homem no casamento, ele é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja, que é o corpo, é justamente o que complementa a obra de Deus aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra. Ele, Jesus, o cabeça, e o corpo são os membros que fazem parte desse corpo, que estão de acordo com os pensamentos, de acordo com o Espírito do Senhor Jesus Cristo. É a igreja. Então, eu não estou aqui a falar que a mulher não deve estudar de forma nenhuma, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Tanto ela quanto ele, se puder se formar, se puder ter uma formação acadêmica, excelente, você vai contribuir mais para a sociedade. Só que, às vezes, é exatamente isso que tem acontecido. As pessoas investem na educação e se esquecem do lado emotivo, do lado coração. Então elas dizem assim, não, eu vou conquistar, eu vou vencer, para que eu não venha depender de homem nenhum. Pronto, já começou a errar. Porque se você não quer depender do homem, então você não quer formar um corpo. Você quer ser uma cabeça, igual mula sem cabeça. Mula sem cabeça, já ouviu falar? Pois é, na roça fala muito em mula sem cabeça. Já pensou você encontrar uma mula sem cabeça andando por aí? Assim, é uma mulher que é inteligente, que é capaz, mas não tem um cabeça, não tem aquela pessoa que vai complementá-la. Assim também é o homem. O homem pode ser formado, capaz, inteligente, um cientista, mas se ele não encontrar um corpo, que é a mulher, que é a alma, ele vai ser uma cabeça sem corpo. Você já viu cabeça sem corpo? Você já viu uma cabeça andando pela rua? Não, cabeça precisa de pernas, de corpo para poder se mover, pensar e agir. Então, um complementa o outro. O homem é o cabeça. Deus criou o homem para ser o cabeça. Ele criou a mulher para ser o corpo. Um não pode viver sem o outro. Um depende do outro. E é isso, são esses princípios que nós aprendemos na terapia do amor todas as quintas-feiras. Eu tenho falado, por exemplo, só como a título de exemplo para vocês, nós investimos nos rapazes que querem fazer a obra e também nas moças que querem fazer a obra, que querem se dedicar a levar aquilo que Deus lhes tem dado para outras pessoas. Então, quando o rapaz bem intencionado e ela também bem intencionada, e eles se encontram e formam uma parceria, uma aliança, então esse casal, ele vai gerar filhos para Deus. Esse casal vai ser feliz, porque ele vai se entregar para que a vida deles venha a ser, como se diz, passada para outras pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo o que eles vivenciaram no passado, mas que agora estão felizes e estão prontos para ajudar outras pessoas. Então,
Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós pautamos a nossa fé em cima desse parâmetro. Não adianta eu ter toda a educação intelectual, toda a sabedoria, toda a capacidade teológica. Não adianta eu ser uma pessoa bem formada, bem capaz, se eu não tiver uma pessoa do meu lado, se não tiver o corpo, se não tiver uma esposa. Então, na Igreja Universal, é assim, se o pastor não... Há uma divisão, uma separação do pastor com a esposa, pronto, eu já sei que o pastor não está bem, ou que a esposa não está bem, e que ali não vai dar certo. Aí eles não podem servir como exemplos, como referenciais para o povo. A minha primeira ovelha é a Esther. Eu sou o pastor dela. A minha primeira ovelhinha é a minha esposa. Eu cuido dela. E ela cuida de mim. Quanto mais eu cuido dela, mais ela cuida de mim. Então, nós vivemos nesse relacionamento harmonioso. Nós temos paz dentro de casa. Nós temos perfeita paz dentro de casa. Quando ela não está bem, eu fico mal. Quando eu não estou bem, ela fica mal, porque nós somos um só corpo. Então não há como separar essa aliança. Por isso que Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E quando casa, então ele não aceita que se separe. Não agrada a Deus. Então, por isso, você que está me assistindo, que de repente você é uma pessoa de sucesso, academicamente falando, uma pessoa profissional excelente, mas se o seu casamento, se sua esposa, ou se o seu marido, ou se sua noiva ou noivo, se não está se encaixando um com o outro, é porque tem alguma coisa errada. Porque se enquanto estão se conhecendo já há problemas, imagine depois que se conhecerem. Então é melhor que busque alguém que possa lhes unir o cabeça com o corpo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos colou. O Espírito Santo fez Esther e eu um só corpo, uma só carne. E nós fomos encaixados um para o outro. Parece que nós nascemos assim, já pré-determinados. Mas foi o Espírito Santo que fez isso. Então, se você quiser saber mais a esse respeito, como construir ou reconstruir o seu lar, a sua casa, que é a coisa mais importante da sua vida, é mais importante do que a sua profissão, é mais importante do que todos os seus estudos, porque se você vai bem profissionalmente, mas vai mal emocionalmente, tá aí. Tudo que você aprendeu não vai valer de nada, porque você vai ser infeliz. Porque se a alma estiver sofrendo, o que adianta o espírito estar bem? O espírito também vai sofrer. Se você vai bem profissionalmente, sucesso, etc., mas vai mal do ponto de vista casamento, você é infeliz. Não pense que Deus vai fazê-los felizes sem que o espírito dele esteja em ambos. Não basta estar em um só, os dois têm que ter o Espírito Santo, para que se colhem e venham, então, servir como referenciais de Deus aqui na Terra. Bom, eu já falei muito e eu vou continuar falando sobre esse assunto, que é muito importante, porque o problema maior que eu tenho visto nas pessoas é o relacionamento. Relacionamento. Esse é que é o grande problema. Infidelidade e aborrecimento. Então, há aí um monte de feminicídio e um monte de coisa que acontece com as mulheres, é a parte mais fraca. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Veja só o que Deus diz. Não é bom
que o homem esteja só. Não é bom. Tudo que ele fez, ele falou, isso é bom. E viu Deus que é muito bom. Mas quando ele fez o homem só, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E é isso que nós tratamos às quintas-feiras em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Um tratamento específico só para a constituição da família e que começa com o casamento. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.